Bom, pessoal, a aula de hoje, o tema é corpos acelerados. Como que vai funcionar isso? A gente vai precisar lembrar da segunda lei de Newton e é praticamente a aplicação da segunda lei de Newton nos problemas que a gente vai começar a ver pela frente. Segunda lei de Newton, formulinha física, meu amor, onde força é igual a massa vezes a aceleração do corpo. E a gente está vendo que agora os corpos podem ter diversas forças aplicadas sobre ele. E eu vou resumir todas essas forças, aonde a gente vai juntar, né, e ver quem anula quem, até se, caso houver, existir uma força resultante, uma força que sobre nesse corpo. Se houver uma força resultante, consequentemente, vai começar a ser aplicado a segunda lei de Newton, porque essa força resultante, em cima de um corpo com massa, vai passar a produzir uma aceleração sobre ele. Ou seja, ele vai aumentar a sua velocidade. Ou ele, se a aceleração for negativa, ele vai diminuir a sua velocidade, ele vai frear. Então, por exemplo, eu tenho aqui um corpo, já tenho a velocidade v. Se houver uma força resultante sobre ele, entre o que o cara está empurrando e anulando a força de atrito com o ar, força de atrito com o chão, né? Se a força que ele empurra ainda é maior do que todas essas outras forças que ele vai encontrar como resistência, simplesmente existe uma força resultante. Se existe uma força resultante, aplica a segunda lei de Newton e eu descubro que esse corpo vai acelerar. Então ele vai ganhar velocidade. A velocidade dele estará aumentando enquanto houver força resultantes sobre ele. Então vamos ver agora alguns exemplos de aplicação disso para que vocês entendam direitinho como é que funciona esse processo. Bom, vamos lá. Seguinte, acompanha comigo no livro de vocês. Um modelo de livro vai ser a página 213. Outro modelo de livro, acompanha comigo os exercícios resolvidos da página 120. Vamos fazer o R1, R2, R3 e R4. Então, começando pelo R1. No R1, ele mostra aí um carro onde existem diversas forças aplicadas sobre ele. Você tem F1, F2, F3, F4, F5 e F6, né? E sabendo que a força resultante, Fr, produz sobre o automóvel uma aceleração A, também representado na figura, ele quer saber para onde aponta a direção e o sentido dessa força resultante. Olha, pouco importa vocês olharem nessa figura do exercício, esse montoado de forças que está ali apontando. A chave desse exercício é olhar para a aceleração. Por quê? Se a aceleração, como eu desenhei aqui, já aponta para essa direção e sentido, é porque a força resultante que está sobrando todas as forças aplicadas também aponta para essa mesma direção e sentido que a aceleração já está apontando. Então, já te deu a resposta. Então, a força resultante está do mesmo lado, porque ele não vai acelerar para lado diferente. Então, pouco importa se tem para cima, para o lado, para um outro, para baixo, já está matando uma força em relação à outra. E se eu estou vendo esse corpo acelerar exatamente bonitinho para a horizontal, para esse lado, é porque a força resultante está na mesma direção e sentido. Se a aceleração tivesse, sei lá, para cima, então a força resultante estaria para cima, o carro vai voar. Se a aceleração tivesse, sei lá, diagonal descendo, então a força resultante é diagonal descendo, ele está cavando o chão. É isso que a gente vai ver em cada situação. Então, como apontou para esse lado, força resultante exatamente para o mesmo lado da aceleração. As duas são sempre juntas, não tem como dissociar uma da outra. Então, junta todas as forças, dá a resultante, a aceleração segue a mesma direção e o sentido dela. E exercício 1 resolvido. Agora vamos fazer o R2. O R2 ele vai dar diversas situações para a gente, onde ele diz que sobre uma caixa de massa de 20 kg atuam duas forças de módulos constantes, né?
tais que F1 está valendo, como ele mostra aqui no item A, 15 newtons, F2 está valendo 20 newtons, e em cada uma das situações apresentadas, as forças atuam na caixa, na direção e sentido indicadas, e ele quer que você calcule qual é a aceleração das caixas representadas na figura a seguir. Então, figura 1, eu tenho exatamente as forças F1 e F2 direcionadas na horizontal, e no item B do mesmo exercício, eu estou aplicando as mesmas forças, só que para direções e sentidos diferentes. Então, são os mesmos valores, só que, como está diferente, eu vou ter outra força resultante e, consequentemente, eu vou ter outra aceleração. Porque no item A, eu vejo cada uma para um lado, então uma está atrapalhando a outra. No item B, eu estou vendo as duas já mais ou menos direcionando para o mesmo lugar. Então aqui, uma está ajudando a outra. E aí, claro que essa força resultante vai ser maior do que a força resultante do exercício lá em cima. Se eu conseguisse ainda um terceiro exemplo, que a força F1 e F2 aponta bonitinho, né, na mesma direção, no mesmo sentido, alinhadas, aí a situação em que elas mais contribuem uma com a outra, elas só se somam, não existe atrapalhar. E essa é a situação em que elas mais se atrapalham, porque é cada uma para um lado, é uma matando uma parte para a outra. E aí, para saber para onde esse corpo acelera, ou seja, para onde ele vai sair se movimentando, vamos descobrir qual é a força resultante, qual é a força que sobra para cada aplicação que nós estamos fazendo aqui. Então, no primeiro caso, eu estou com as duas forças na horizontal, basta apenas, só que cada uma para um sentido, então basta apenas subtrair a maior da menor. Então, para calcular aqui, deixa eu pegar a caneta azul, força resultante, FR, vai ser igual a maior, que é o 20, F2, menos o menor, que é o 15, F1. Subtraindo, eu tenho 5 newtons como força resultante. Se desse zero, simplesmente o bloco não sai do lugar, não tem aceleração. Se não tem força resultante, não tem aceleração, então ele fica parado. Uma força consegue matar a outra. Agora aqui, como essa força é um pouquinho maior, então tem uma sobrinha de 5 newtons e a força resultante aponta exatamente nessa direção e sentido do vetor de maior intensidade. Então, os 5 newtons do FR está apontado aqui, como eu mostro para vocês no desenho. Só que ele quer saber a aceleração. Como que eu acho a aceleração? Vai ser com a formulinha da segunda lei de Newton. Física, meu amor. F é igual a m vezes A. Onde a força resultante que está sobrando é de 5 newtons, e é ela que vai gerar a aceleração do bloco. A massa desse bloco, ele disse no enunciado, e vale 20 quilos, a gente coloca 20, e vezes o A, que é o que eu quero descobrir. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo, eu tenho que a aceleração é igual a 5 dividido por 20. Fazendo essa divisão, 5 por 20 é 1 sobre 4, 1 dividido por 4 vai ser 0,25, não esquece da unidade, metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do bloco para o item A. Item B, eu utilizo as mesmas forças, só que eu mudo o jeito como eu estou aplicando elas. Não é mais cada uma para um lado. Agora, elas para o mesmo lado, só que ainda assim em direções diferentes, e existe um ângulo de 90 graus entre elas. Como o ângulo é de 90 graus, para eu conseguir somar esses dois vetores, eu vou ter que usar Pitágoras, porque eu tenho que levar em conta o ângulo entre os vetores. E 90 graus, eu caio em Pitágoras. Se o ângulo é diferente de 90 graus, lembra que eu tenho que usar aquela lei dos cossenos, né, para conseguir achar o valor dessa força resultante. Poderia usar aqui também, mas aí complica demais. Eu vou usar só o Pitágoras, que já está compactado, né, já está com valor reduzido. Então, vamos ver para onde aponta. Para eu saber primeiro o desenho do vetor resultante, eu posso usar aquela teoria do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, pega esse vetor,
dá Ctrl C nele e Ctrl V exatamente desse lado, conservando a sua direção e o sentido, certo? E o tamanho dele, então ele fica exatamente para cá. Vetor resultante, aonde tudo começa até onde tudo termina. Então ele começou aqui e ele vem e termina exatamente aqui, ó, porque ele começou, vai, vem para cá. Então o resultante é o atalho, ele aponta nessa direção. Na verdade não é tão reto, porque essa força 20 ela é um pouquinho maior, então ele daria uma pequena caída aqui para baixo, tá? Não ficaria tão retinho assim, mas apontaria mais ou menos para esse lado. E aí, para achar esse vetor resultante, vamos fazer Pitágoras, por causa do ângulo de 90 graus. Então, FR ao quadrado é igual a 15, que é o meu primeiro vetor, mais o 20, que é o meu segundo vetor. E aí, elevando os dois ao quadrado, eu tenho 15 ao quadrado, 225, 20 ao quadrado vai ser 400. Somando os dois, eu tenho 625. Então, FR ao quadrado vai ser igual a 625. Tira a raiz quadrada de 625, eu tenho exatamente 25. Então, a força resultante é igual a 25 newtons. Olha a diferença de valores. Mesmos vetores que o item A, só que apontando para direções diferentes. No item A, a resultante valia 5 newtons. No item B, como já aponta mais ou menos para o mesmo lado, a resultante está dando 25 newtons, 5 vezes mais do que eu tinha no primeiro exercício. E eu estou usando os mesmos valores de vetores. Eu só mudei o lado para onde eles apontam. Porque aqui um está ajudando o outro, né, a movimentar essa caixa para um único lado e de uma maneira mais rápida, né, com mais aceleração. E vamos calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, F é igual a m vezes a, onde a força resultante agora vale 25, massa continua valendo 20 kg, vezes o A. Quem está multiplicando passa dividindo, então eu tenho que a aceleração é igual a 25 dividido por 20. Dividindo 25 por 20, eu tenho 1,25. Então a aceleração é igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração do bloco. Então, lembrando, exercício 1 deu menos de 1, 0,25. Do exercício 2, com uma força maior, agora eu tenho 1,25, está mais acelerado. Ele está ganhando mais velocidade, né, do que ele ganhava no item A. Então, R2 feito. Vamos pular para o R3. Vamos fazer ele. E o R3, agora ele conta para a gente que existe aqui uma caixa com massa de 40 kg. Então, vamos anotar aqui no cantinho, né? A massa da caixa tem 40 kg. E ela é arrastada sobre uma superfície com atrito, né, por uma força constante de módulo de 120 newtons, como está mostrando o desenho, que atua sempre numa direção horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético, que é quando ele já está em movimento, vale 0,25, entre a superfície de contato, né, ele quer saber qual é o valor da aceleração dessa caixa. Então, primeira coisa, vamos mapear todas as forças que existem nessa caixa. Ela tem massa, então ela tem força-peso, aponta para baixo. Ela não está flutuando, então ela está no chão. O chão, por ação e reação, exerce uma normal para cima. Então, a gente aponta aqui uma normal. E ele já disse que existe atrito entre a caixa e o chão, e a superfície. Se existe atrito, está dificultando o movimento. Como ele está movimentando a caixa para esse lado, porque a força aponta para cá, a força de atrito vai atrapalhar. Então ela aponta para aquele lado. Vou fazer de outra cor, porque a força de atrito é importante. Então, força de atrito atrapalhando o movimento.
Para saber a aceleração da caixa, eu preciso saber qual é a força resultante. Porque não adianta ele fazer essa força para um lado e eu ter essa atrapalhando para tirar a velocidade ou dificultar esse movimento. Então vamos achar a resultante, que já me subtrai esses dois valores, né? Já vê o quanto eu sou capaz de fazer e tira o quanto o chão está me atrapalhando nesse movimento. E aí a gente consegue ver qual é a força que se sobressai para a movimentação da caixa. Normal e peso sempre se anula, porque é ação e reação. Que um empurra o chão devolve com o mesmo valor. Então, já se cancelam. Agora aqui a gente subtrai. Então, vai ficar força resultante, fazer de azul, é igual, o maior tem que ser o 120, porque a caixa já está em movimento, menos a força de atrito, que eu ainda não sei quanto ela vale. Força de atrito nunca vai ser maior do que a força que você faz. No máximo, ela pode ser igual, que a caixa fica parada. Mas nunca ela é maior, porque senão a caixa sai andando para o outro lado sozinha. Então, sempre igual ou menor a força que você está fazendo. Então, vamos descobrir quanto vale essa força de atrito. Para achar a força de atrito, eu preciso lembrar da formulinha de força de atrito, já que ele me deu o coeficiente de atrito cinético. Então, como que era? Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Aonde o μ vale 0,25, que o exercício me deu, e a normal é exatamente igual a força-peso. Força-peso você calcular, vai ser massa vezes a gravidade. Então, m vezes g. Força de atrito vai ser igual a 0,25. Massa do corpo, ele falou para a gente que era 40 quilos. Gravidade sempre usa 10, 1 vezes 10. Isso é igual a 0,25. Um zero daqui anda a vírgula para cá, o outro zero daqui anda a outra vírgula para cá. Então ela fica 25 vezes 4. 25 vezes 4 é 100. Então eu tenho que a força de atrito é igual a 100 newtons. Agora eu consigo achar quanto que é a resultante. Por quê? Força resultante vai ser igual a 120 menos a força de atrito, que vale 100 newtons. Então, menos 100. Fazendo a subtração, eu tenho que isso é igual a 20 newtons, que é o que sobra e é o que me gera a aceleração. Então, para achar a aceleração, segundo a lei de Newton, F é igual a m vezes a, onde a força resultante é de 20 newtons, massa da caixa continua sendo os mesmos 40 kg, e a aceleração que eu quero descobrir. Quem está multiplicando A? Passa para o outro lado dividindo, então eu tenho que o A é igual a 20 dividido por 40. Corta esse zero com esse zero, e aí ficou 2 sobre 4, que é 1 meio, ou simplesmente 0,5 unidade metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor de aceleração que a caixa está sofrendo para o exercício R3. E aí, mais um resolvido. Para encerrar, vamos fazer o R4. Que ele diz assim: em um dos testes realizados por uma revista especializada em automóveis, um piloto de provas demorou 2,5 segundos para frear totalmente o carro. Então, já é um tempo que a gente vai ter que utilizar em algum momento do exercício. Então, o tempo para frear o carro foi de 2,5 segundos. Anota ele aqui num cantinho, no rascunho. E fala que a picape que ele dirigia inicialmente estava a 72 km por hora. Então, velocidade inicial do carro, 72 km por hora. Como eu já estou trabalhando com tempo em segundo, eu já vou converter essa velocidade, porque senão vai dar ruim, unidades diferentes. Então, já converte, para converter, divide por 3,6, e aí você tem que essa velocidade em metros por segundo é de 20 metros por segundo. Então já está convertido, dividido pelos 3,6, padrão de transformação. E aí, continuando.
Considere que o conjunto picape mais a massa do piloto tem aí 1.200 kg. Então, a massa de todo o meu sistema, 1.200 kg. E calcule o módulo do deslocamento e da desaceleração da picape e suponha uma desaceleração constante durante todo esse período. Então, ele freou de uma maneira uniforme. Qual é o módulo da força resultante em que atuou sobre o veículo durante a frenagem? Então, qual foi a força resultante que o motor do carro fez, certo? Para as rodas pararem e simplesmente você conseguir parar o carro completamente. Então, para resolver isso, vamos começar aplicando um vovó aqui para ver qual foi a taxa de desaceleração. Como que é a vovó? V é igual a VO mais A vezes T. Por quê? A velocidade final dele é zero, porque ele parou o carro. Velocidade inicial foi a que ele começou o teste, 20 metros por segundo. Vamos substituir aqui. Mais a aceleração que eu quero descobrir, ela vai ser negativa, a gente vai calcular isso, vai perceber. E ele levou 2,5 segundos para parar completamente o carro. Então, multiplica o tempo por 2,5. Quem está somando, que é o 20, passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho que, vou trocar de lado também, 2,5 vezes A. O 20 foi para o outro lado, então ele vem menos 20. E aí o A, quem está multiplicando, que é o 2,5, passa para o outro lado dividindo. Então, A é igual a menos 20 dividido por 2,5. Fazendo essa divisão, eu tenho que a aceleração é igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a taxa de desaceleração do carro para esse teste que ele fez. Então, deu menos 8 metros por segundo ao quadrado. Bom, mas ele quer saber qual é a força resultante para parar o carro. Para achar essa força resultante, eu uso a segunda lei de Newton. F é igual a m vezes A, onde a força resultante vai ser igual à massa que eu tenho disponível no carro, que é de 1.200 kg, vezes a aceleração que eu acabei de achar. Embora a aceleração seja negativa, eu não vou usar um valor negativo, simplesmente porque força eu sempre considero o módulo dela. O negativo é só para indicar o lado, porque essa força resultante está parando. Por isso que o negativo vai aparecer aqui, que é uma força que não está ajudando o movimento, ela está atrapalhando o movimento. Então, pega só o módulo da aceleração, que é o 8, e aí multiplica 8 pela massa, que é 1.200, eu tenho que a força resultante vai ser igual a 9.600 newtons. Então, essa é a força que ele precisou fazer para parar completamente o carro no tempo, certo? E com as condições descritas pelo problema. Em algum momento anunciado, ele pede também para a gente calcular qual que é o módulo de deslocamento, né? Então, ou seja, quanto que o carro andou também até ele parar completamente. Para a gente achar esse valor, eu posso usar a fórmula do vovô. Então, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Onde a velocidade final é a mesma do exercício aqui do começo, que é zero, que ele parou. Velocidade inicial foi a que ele começou, 20 metros por segundo, só que é ao quadrado, né, por causa da fórmula do vovô, mais 2 vezes a aceleração. Já vimos que a aceleração é negativa, então fica menos 8. E vezes o ΔS, que é o que ele quer saber. Quanto que ele percorreu até parar esse carro. Então, ΔS. 20 ao quadrado, então 0 é igual 20 ao quadrado 400. Aqui, 2 vezes menos 8 vai dar menos 16.
Então fica menos 16 vezes o ΔS, que é a variável que ele quer saber. Menos 16 ΔS está negativo, joga para o outro lado, ali do zero, ele fica positivo. Então, 16 vezes ΔS é igual a 400. Quem está multiplicando o ΔS vai dividindo, então eu tenho que o ΔS é igual a 400 dividido por 16. Fazendo essa divisão, você vai chegar que o ΔS vale 25 metros. Então, esse foi o espaço que ele precisou percorrer até conseguir parar completamente. Então, exercício R4 resolvido. É um exercício que a gente tem que relembrar as fórmulas da cinemática, né? Porque o carro está em movimento, vai parar, e a gente aplica as formulinhas que também já conhecemos com a segunda lei de Newton, mas que estamos vendo um outro sentido de aplicação nela, né, com a chamada força resultante. E aí a gente já mistura os dois conceitos aí de cinemática e dinâmica dentro da física numa mesma problemática. Tudo bem? Então, é isso por hoje e até mais. Tchau, tchau aí, galera.